Olá, pessoal. Bom dia. Me enrolei aqui agora com a câmera. Deu algum... Bom dia, Daniele. Bom dia, Giovana. Bom dia, Natália. Idel. Nava. Eric. Pamela. Lulu Drummond. Adriana. Alessandro. Alana, Ivana, Ana Lu, Andréia. Bom dia, queridos, tudo bem? Drica, Márcia, Yara, Leitura Orgânica, Tabata, JB Campos. Bom dia, pessoal. Como estamos começando essa segunda? Todo mundo animado para começar a semana? Como estamos? Como estão indo os inscritos? Como está indo a produção literária de vocês? Milena Maria, seja muito bem-vinda. Isso aí, cara a tapa de volta. Estamos voltando com tudo essa semana. Luiz Henrique, bom dia. Tcharam! Quem será o nosso comentado ou comentada de hoje? Bom, pessoal, então antes da gente começar aqui, deixa eu dar um recadinho. Como eu disse pra vocês, a nossa dobradinha literária já tem data marcada. Vai acontecer dias 11 e 12, né? Acho que assim ser... Acho que já é na próxima semana, não é isso? Bom, enfim, tô perdida aqui na... Hoje é dia 3... É, isso aí então, né? Exatamente daqui a uma semana. Terça-feira da semana que vem e quarta-feira da semana que vem. Então já temos dia e hora, vai ser 6 horas, tá? Primeiro vamos falar sobre figuras de linguagem e estilo, que foi um tema muito pedido aqui. E sobre os segredos de narrativas que engajam. Então a gente vai fazer uma dobradinha literária. Eu vou disponibilizar o link, assim que a gente terminar aqui, o nosso cara a tapa, eu vou disponibilizar o link aqui no nosso Instagram, no nosso perfil e no nosso story. Então, não deixem de se inscrever logo, porque, como vocês sabem, lá as vagas no webinário são limitadas. Acho que a sala só comporta 500 pessoas. Então, se inscrevam, garantam a vaga de vocês. Gustavo, querido, bom dia. Na dobradinha literária, tá? Esse era o recado então que eu tinha para dar para vocês e vamos hoje então ao nosso texto do dia, cujo comentário está aqui. Já localizei o Luiz Henrique, que é um grande escritor, diga-se de passagem. Já conheço o texto do Luiz, já li um romance dele, muito bom. E esse aqui é um novo romance que ele começou a escrever agora há pouco, pelo que eu entendi. E é muito bem escrito, como é característico dele, mas eu tenho minhas sugestões, minhas pontuações aqui a fazer. Tereza, querida, bom dia, pessoal. Então, peguem um café aí de vocês, vou pedir aí atenção, toda a atenção de vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui na cena, perceberem, tem muita coisa acontecendo aqui nesse primeiro capítulo, tá? Então, atenção para vocês poderem sugerir comigo pro Luiz como que ele pode... Não vou nem antecipar para não dar a dica de qual que eu acho que é a questão aqui, tá? Então... vou começar logo a leitura do texto e depois a gente comenta. Então, é O Cheiro Azedo da Grama, é o título provisório do romance. Começa assim: haviam acabado de aparar a grama. Subia-me o cheiro do verde, azedinho, uma delícia. Fui transportada para uma manhã na longínqua casa de serra. O odor vivifica a saudade, um efeito que de todos os sentidos só o olfato consegue proporcionar.
Aline corre com o tapete fofo a seus pés, pequenos e descalços, sorridente, tão novinha, atrás de uma mariposa preta e azul. Sempre me perguntei o motivo do cheiro tão forte da grama quando cortada. Hoje eu sei. Dor é a resposta. A dor sempre foi e sempre será a maior artista da natureza. Os cientistas me corrijam se eu estiver errada. A dor foi o motor da evolução e até hoje é um dos maiores presentes à humanidade. Rasgada ao meio, dilacerada, a grama libera uma sucessão de componentes orgânicos de forma muitíssimo mais acelerada que o normal para a formação de novas células com o objetivo de fechar a ferida exposta. A abundância é captada pelo olfato e nos dá prazer. O cheiro gostoso da grama cortada nada mais é do que uma defesa contra nossa gratuita violência. É a casquinha do joelho da criança levada. Haviam acabado de aparar a grama, decapitadas, agrupadas em montinhos, e as pessoas olhavam para ela, morta, os queixos em 45 graus negativos, focados no buraco. Perdi a atenção pelas gramíneas quando zumbiram as hélices de um drone. Quem seria o desgraçado a filmar? Tirei os óculos escuros e mirei na abelha, na contramão dos queixos. Olhei por muito tempo um inseto metálico, e o inseto metálico me olhou de volta, como um abismo. Quem olha pelas lentes de quem? Carmen, você não vem? Despertou-me Silvio. Já não havia mais ninguém ao meu lado. A cerimônia havia se encerrado sem que eu sequer notasse. O cheiro me firmava no chão, me prendia à terra, dura de arrancar. Silvio teve que me pegar pela mão, segurou-a firme, os dedos entrelaçados, só largou após abrir a porta do carro e me colocar sentada no banco do carona. Ele deu a volta sem tirar os olhos de mim, que já mexia na bolsa. A poeira dançava numa faixa de sol ao interior do carro, esquecido de sombra. Ligou o veículo, o ar-condicionado no máximo e deu a partida. Que barulho é esse? Perguntou após entrarmos na via expressa. Eu apenas olhava pelo filtro intenso fumê do carro, as cores do mundo ofuscadas. Silvio insistiu, um tom de voz acima. Que barulho é esse? Tem alguma coisa pitando sem parar. Carmen, seu celular está pitando. Não é o meu celular. Tem um celular tocando e não é o meu, só pode ser o seu. Permaneci fotografando o mundo marrom claro. Silvio parou o carro no acostamento abruptamente e catou a minha bolsa. Eu travei o seu pulso na hora, maldito. O que você pensa que está fazendo? Dá para você desligar o celular, por favor? Não é o meu celular. É culpa deles. Culpa de quem? Urubus. Silvio aproveitou a distração da minha raiva e meteu a mãozona na bolsa, seguindo a posição que sua audição apontava onde deitava o aparelho. Por que você trouxe o celular da Aline? Levantou como uma arma. Arranquei o aparelho da mão dele num golpe. Virei uma chavinha na lateral, modo silencioso. Podemos ir agora? Silvio ainda olhou para mim, sem que eu olhasse de volta por alguns segundos, antes de colocar a marcha no modo drive, dar seta e com toda segurança seguir para a pista de rolamento. O celular agora vibrava na minha mão, sem parar. O barulho menor, mas ainda incômodo, notificações pulavam na tela, sem parar. Não é melhor desligar? Movi o celular e a tela da senha apareceu. Digitei. Ei, você sabe a senha da nossa filha? Entrei no aplicativo de foto primeiro, Instagram. Quantas vezes vou ter que repetir cada pergunta para você me responder? Descanse em paz. Deletado. Você será eterna em nossos corações. Deletado. Deus a tenha, maravilhosa. Deletado. Ainda não caiu a ficha. Deletado. Peço a Deus e a Nossa Senhora que conforte o coração de todos os familiares. Deletado. Não consigo acreditar. Você não. Você não. Deletado. Luto eterno. Deletado. Um anjo que vai descansar ao lado de Deus, tão nova. Deletado. Onde você estiver, olhe por nós. Deletado. Amiga, eu nunca vou te esquecer. Te amo para sempre. Deletado. Meus pêsames à família. Deletado. Carmen, o que foi? O que você está fazendo? Estou apagando todas as mensagens. Eles adoram uma carniça, se recogitando com o sofrimento dos outros. Adoram sangue. Adoram. Estão falando mal da Aline? Não é possível. Repousei o celular entre os joelhos e voltei a olhar o mundo pelo filtro escuro do vidro do carro. Você tinha senha da Aline? Me responde. Nada, senha boba, descobri. É a data do meu aniversário. Faz sentido. O rosto do percurso fizemos tremendo, o celular na minha perna contra o celular, lei de Newton, ação e reação, física básica. O silêncio
O silêncio não havia nada contra o que chocar-se. Manteve-se inerte na mesma velocidade em linha reta, física básica do nosso relacionamento. O marrom foi substituído pelo preto da garagem apertada no subsolo do nosso prédio. Silvio saiu primeiro. Minha força para a família surgiu na tela. Fiz questão de deletar antes de deixar o carro. Silvio me aguardava segurando a porta do elevador. Segurou por tanto tempo que, inevitavelmente, o elevador parou em andar antes do nosso. Um casal entrou. Está subindo, avisou Silvio. Mas eles ignoraram. Entraram mesmo assim, desejando uma boa tarde, de jeito escandaloso, nojento, feliz. Permaneci na inércia, apagando as postagens no aplicativo, enquanto eles conversavam alto, empolgados, e a vontade era de esmagar o celular na testa do filho da puta. Que direito eles tinham de viver aquele momento conosco, estarem tão próximos, dividir logo o nosso tão apertado e sufocante metro quadrado. Eu vou tomar um remédio e vou pra cama. Quer também? Perguntou Silvio logo após fechar a porta atrás de si. Passou a chave e o papéis. Dormir, Silvio? São nem 5 da tarde ainda. Ainda não sabe que minha corrida na praia é sagrada? Correr? Você já vai sair? Não pode ficar comigo hoje? Por favor. Ficar com você? Pra quê? Você não acabou de dizer que vai dormir? Vou te assistir roncar? Meu Deus, Carmen, tudo bem. Tirei o sapato e caminhei pela sala, pelo corredor, até o banheiro da minha suíte. Eu estava de cabeça baixa, mas podia ver a figura no espelho apagando as mensagens, uma por uma, até não sobrar nenhum resquício. Enfim, limpa. Descansei, o celular na pia, abaixei a calça preta, a calcinha, sentei na privada, o mijo desceu longo, nem havia percebido o quanto apertado estava. Passei papel higiênico na vagina, joguei na lixeirinha, levantei o corpo e as roupas. Lavei as mãos devagar. Uma nova mensagem pipocou. Eu já estava pronta para pagar. Bernardo comentou na sua foto. Linda. Minha filha é linda mesmo. Entrei no perfil dele. Rapazinho interessante. Não se seguem. Ora, eles então não se conhecem. Fui na tela de configurações e bloqueei novos comentários na foto, deixando apenas esse. Linda. Com 2 clicadas, Aline curtiu seu comentário. E aí, o que vocês acharam? Olá, bom dia, Marcos. A filha morreu, alguns aqui já. Bom dia. E aí, o que vocês captaram daqui? O que vocês captaram do que tá acontecendo? Olá, Fábio. Bom, então, ela vai criar um amor platônico com o admirador da filha morta. Então, se o pessoal tá começando a detalhe em excesso, bom dia, senti a dor dela, cheguei quase no fim da narração, que pena, Cris. Bom, eu vou tentar contextualizar vocês aqui porque o Luiz me mandou uma sinopse também, né? Verdade, Mayra. A grande sacada foi mostrar que a filha morreu sem dizer isso. Perfeito. Sem dúvida, esse é um dos grandes méritos do texto. O Luiz, ele não explica nada, vai simplesmente encenando aquela situação e a gente vai entendendo aos poucos o que está acontecendo, né? Então, como vocês perceberam aqui, né? É um casal que acabou de perder uma filha, né? Acabaram de perder uma filha, então eles estão no carro voltando para casa. E a mulher começa a mexer no celular da menina. Ela tá mexendo no celular da menina, a gente não entende muito bem por quê. E aí a gente começa a entender que ela tá, na verdade, olhando o perfil da menina e que tem um monte de mensagens dizendo descansa em paz, ainda não caiu a ficha, né? Ou seja, dando a entender aqui pro leitor que a garota morreu e que ela tá com o celular da filha que acabou de morrer. E ela começa a deletar essas mensagens. Logo em seguida eles vão para casa. A gente percebe também como cada um tá reagindo à morte dessa filha. Então o cara quer ir pra cama, tomar remédio e dormir. Ela meio que tá em estado de negação, né? Quer continuar correndo, tá meio surtada, em estado de choque, quer continuar fazendo as coisas, diz que vai correr e tal. E o cara, você não vai ficar comigo nem hoje. Tentar entender que é algo muito recente, que eles, sei lá, talvez tenham acabado de voltar do enterro da menina, do velório. Então a gente não sabe exatamente aqui, mas é o suficiente para saber como cada um tá reagindo, como mãe e pai estão reagindo.
E aí, o capítulo termina com a mãe apagando todas as mensagens até que todas as mensagens que evidenciam, que mostram, né, para o mundo que a filha morreu, que a Aline morreu, e termina com ela curtindo o comentário de um rapaz que chegou ali no perfil dela no Instagram, provavelmente, né, sem saber que ela tá morta, porque ela deletou esses comentários, e ela termina clicando, curtindo o comentário do rapaz sobre ela. Então, sem dúvida, e você tá falando aqui, a narração é dinâmica. Então vamos lá, aspectos positivos aí do texto, tá? Eu vou primeiro ressaltar os aspectos positivos do texto para depois entrar nos pontos aí que eu acho que podem ser melhorados e o quanto é comum esse tipo de problema aqui quando a gente está começando a escrever o nosso romance. Então, eu acho assim, primeiro, o que já disseram aí, que um dos grandes méritos é você vai entendendo o que está acontecendo aos poucos, né? Você vai entendendo, primeiro eles estão no carro, você não sabe sobre o que eles estão falando, aparentemente é só uma mãe invasiva com o celular controlando o celular da filha, até que você entende pelas mensagens do celular da filha que ela acabou de morrer. Você vai entendendo como cada um tá reagindo aos poucos. Enfim, toda a situação vai se configurando ao longo do capítulo sem que se precise explicitar nada, né? Positivo é que nos insere na realidade. Exatamente, a Giovana aqui tá dizendo, acho que a mãe quer manter a filha viva. Tudo isso são especulações que, de fato, a gente faz, porque o texto ele é dinâmico, ele é polissêmico, ele é aberto, né? Então o Luiz consegue trabalhar muito bem, nada é fechado, né? A gente fica aberto, a gente fica curioso, a gente fica se perguntando, o que será? Será que essa mãe tá surtada? No início a gente pergunta, será que é uma mãe controladora? Será que ela vai ficar agora usando o Instagram da filha, né? Então a gente começa a se fazer um monte de perguntas que ainda não tem resposta. Então é um texto dinâmico, é um texto polissêmico, é um texto, a narração dele é muito boa, ele usa várias figuras de linguagem aí que a gente vai ver na nossa aula da semana que vem. Agora, minha sugestão para você, Luiz, eu acho que assim, essa imagem pela qual você começa o texto, ela é muito bonita, né? Que ele fala sobre a grama verde, o cheiro da grama, que é um cheiro intenso e muito bom, mas que ao mesmo tempo esse cheiro é o cheiro da dor, cheiro da morte, porque a grama exala esse odor por conta porque ela tá sendo morta ali, exala como se fosse um odor de defesa, né? E, na verdade, esse cheiro agradável que a gente sente é o cheiro da dor da grama. Então, essa imagem é uma reflexão muito bonita. Entretanto, eu não acho que seja o ideal você começar o texto com ela, porque a gente ainda não tá sentindo a dor dessa personagem. Ela sequer entrou na história ainda. A gente não tá sentindo ainda a dor dessa mãe, a dor desse pai. Ou a dor da Aline, o que será que levou a Aline à morte, que a gente ainda não sabe. Então, a gente ainda não tem contato com nenhum personagem para poder isso reverberar. Então fica um pouco abrupto. Por mais que a imagem seja bonita, ela fica um pouco desperdiçada aqui nesse começo, porque ela não ressoa ainda na gente. Então eu acho que você deve guardar essa analogia aqui, guardar essa imagem, essa reflexão, mais lá pra frente, quando a gente já estiver imerso na dor dos personagens, e aí você usa isso e aí você fortalece toda a questão, né? Então, que nem tem uma analogia muito bonita no livro da Sylvia Plath, na Redoma de Vidro, que ela faz uma analogia muito bonita da vida e das escolhas da vida, como a figueira, os frutos da figueira, que alguns vão apodrecendo, outros e você vai escolhendo, e que os galhos vão se ramificando, e que o caminho que você tá perdendo outros tantos. E aquela imagem, ela ganha todo uma conotação de melancolia, de dor, porque a gente já tá imerso no drama da personagem, que tá enlouquecendo, que tá sofrendo. Então aquilo reverbera de uma forma diferente. Se ela tivesse colocado aquilo ali logo no começo para poder abrir, ia ficar bonito. Mas nem tanto, porque você ainda não tá ressoando aquilo no drama dos personagens, né? Então eu acho que
a minha sugestão seria com ela porque era grama no enterro. Ah, entendi. Faz sentido, Luiz. Mas ainda assim eu acho que você deveria... Até porque aqui nesse começo ainda não dá pra gente perceber onde que eles estão. Talvez você pudesse dar um pouco mais de pista aí de que eles estão no enterro dela, né? De que eles acabaram de sair do enterro dela. Mas ainda assim eu guardaria essa metáfora para um outro momento, essa imagem para um outro momento, e começaria logo com a cena do carro, né? Eles entrando no carro. Carmen, você não vem? Já não havia mais ninguém ao meu lado, a cerimônia havia se encerrado sem que eu sequer notasse. Silvio teve que me pegar pela mão, segurou-a firme, só largou após abrir a porta do carro e me colocar sentada no banco carona. Acho que já pode começar por aí, por eles no carro. E eu acho que assim, o que o capítulo mostra aqui é que ainda tem uma certa ansiedade de colocar todos os elementos, né, de colocar todas as cartas do jogo aqui no primeiro capítulo, o que é completamente normal, né? Eu me identifiquei muito com isso. Todos os elementos já estão colocados e todos os elementos são muito, 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 muito potentes. Eu vou ler aqui a sinopse só para vocês verem como que a história é boa e como que tem coisa aqui pra gente, pro Luiz trabalhar, como que de fato isso aqui pode dar um grande romance. Então vou ler a sinopse pra vocês, aí vocês vão ver que muita coisa aqui vai fazer sentido. Após o suicídio repentino da filha, Carmen se comporta em absoluta negação. Ela resolve invadir as redes sociais da jovem, apagar as referências à sua morte e manter as publicações diárias como se a Aline ainda estivesse viva. As publicações chamam a atenção de um rapaz, Bernardo, que envia mensagens pela rede sem saber que a jovem faleceu. Carmen e Bernardo começam a se relacionar e, ao se comportar como a filha, Carmen mistura as personalidades num processo de transformação inconsciente em Aline. Carmen enfrenta a resistência do marido e das amigas de Aline, que tentam chamá-la à realidade sem sucesso. Carmen precisa completar o processo de incorporação na esperança de reviver em si a filha como uma segunda gestação. Certo? Então, o que eu percebi aqui é que a premissa da história é excelente, né? Exatamente, pessoal, acertei. Então, eu acho que assim, eu escolhi ler o texto do Luiz justamente porque a sinopse aqui me arrebatou. Eu falei, caramba, a história é muito boa. Aí eu não resisti, comecei a ler o texto. E aí, de fato, você, Luiz, acerta em vários pontos, porque você é um escritor muito bom já, com experiência. Só que eu acho que tem uma ansiedade aqui de colocar todos os elementos logo de cara, de colocar todas as cartas do jogo já nesse primeiro capítulo. E eu acho que você poderia ir fazendo isso mais lentamente. Então, por exemplo, eu guardaria essa imagem da grama depois, né? Porque pra mim não teve o impacto que poderia ter se a gente tivesse já familiarizado com a dor das personagens. Depois, tem aqui toda a cena mostrando a relação dela com o marido. E já tem ela logo de cara pegando o celular da filha e deletando as mensagens que mostram que a filha acabou de morrer. Eu acho que você deveria guardar essa revelação, por exemplo, pro final do capítulo. Terminar o capítulo com a gente entendendo que ela acabou de morrer. Então, esticar um pouco mais isso, deixar parecer, deixar ambíguo ali de que é simplesmente uma mãe invasiva, sei lá, dar uma pista falsa ali, né? Um red herring, uma pista falsa de que na verdade ela é só uma mãe invasiva e, enfim, deixar os dois e aí falar sobre os remédios do cara e aí você não vai entendendo e por que ela quer correr, por que o cara quer tomar remédio às 5 da tarde pra ir dormir e só no final do capítulo você pegar e revelar e colocar esse parágrafo, né? Descansa em paz. Aí ela abriu o Facebook, entrei no Instagram, descansa em paz, deletado, você será eterna, deletado. Terminar com esse deletado. Eu acho que pode ser mais interessante você esticar isso daí pra poder as informações irem vindo aos poucos, né?
Porque isso, aqui você já colocou que a reação da mãe e do pai já revelou que a filha acabou de morrer, né? Mostrou que essa mãe tá em negação com isso e já mostrou aqui, no final, já mostra ela aqui no final, começando a interagir com um rapaz que não entendeu que ela tá morta ainda, né? Então acho que, por exemplo, esse rapaz tem que surgir lá no 3º capítulo, sabe? Tá muito corrido você já ir apresentando isso aqui. Então, acho que pode terminar esse capítulo com a revelação pro leitor de que ela morreu. A gente aqui ficar sem entender, você vai dando essas pistas por conta do remédio que o cara toma, porque a mulher tá agressiva e tá meio fora da realidade, tá meio desconectada da realidade, tá querendo negar o que tá ao redor. E aí termina com ela pegando o celular e deletando as mensagens da filha. Acho que pode terminar assim. E aí no capítulo seguinte começa com você focando na transformação, nesse processo de negação da mãe, e mais pra frente aparece o Bernardo, né? Porque senão fica até confuso, né? Fica um pouco a sensação que alguns falaram de que tem informação demais, né? Eu perdi bem a parte da sinopse. Então, Felipe, o pessoal que perdeu aí a parte da sinopse, a história do Luiz é a seguinte, é muito interessante, a premissa é muito forte. Um casal acaba de perder a filha se matou, né? Então isso aí é algo que eu imagino que vai ser explorado mais pra frente, por que essa menina se matou, que contexto foi esse. E aí, então, essa menina se matou e os pais estão em absoluto estado de choque, e a mãe, ela entra numa completa negação com essa morte da filha e começa pega o celular da filha e começa a deletar todas as mensagens que dão a entender que ela acaba de morrer, e começa a fazer postagens e como se estivesse assumindo a identidade da filha ainda viva, né? E é isso. Flávia, você poderia... Bom, então é isso. Acabei de falar aqui a sinopse. Luiz, qual o tom da sua trama? Suspense, drama? Eu acho que é um drama, Marcos. Não é suspense, não. Mas eu acho que... Não é porque o seu livro não é de suspense que você não pode usar técnicas para criar suspensão no leitor, né? Eu não sei quantas páginas tem, porque eu li no Kindle, Cris. No Kindle, não, no Pad, então não sei. Mas imagino que tem umas 3 laudas. Só achei estranho que em nenhum momento os pais choraram. Não, eu acho que eles choraram. Eu acho que ele mostra, assim, né, mais do que um choro, né? Mostra um estado de choque, exatamente. Mostra um estado de choque, um estado de negação, eu acho que é mais forte até do que o choro, né? Mais forte do que o choro, que é um estado meio de catatonia ali, né? Mas basicamente é isso, que assim, é muito comum, né? Quando eu escrevi esse livro que eu terminei em janeiro, eu tive a sensação de que a primeira, assim, né, sei lá, eu tinha escrito as 30 primeiras laudas do livro e tudo tinha acontecido ali. Eu falei, caramba, minha história já toda aconteceu. É pra ser um romance e tem 30 laudas, eu já contei praticamente tudo aqui, né? Exatamente, é o pós-choro. Exato. Então, eu acho que é um pouco natural que quando a gente tem a história já na nossa cabeça, quando a gente tem aquilo que a gente quer contar, que a gente acabe apressando um pouco. E é natural, depois a gente vai dilatando, né? Depois a gente vai dilatando isso, vai enchendo o romance, vai colocando cenas e tudo mais. Então, mas a princípio a minha primeira sensação é essa, de que a premissa é maravilhosa, escreva esse romance, tá muito bem escrito, tá tudo muito bem escrito, porque você tem um controle aí do teu narrador, já é um escritor muito recursado, agora pode dilatar um pouco isso, para poder essas informações irem chegando mais aos poucos para o leitor. E aí vocês, o que vocês acharam? A Antena Paranoica tá dizendo, minha dificuldade é nesse dilatar. Me fala um pouco mais. Qual o título do livro? Eu acho que é O Cheiro Azedo da Grama, né? Não é isso, Luiz? O Cheiro Azedo da Grama?
Isso, o cheiro azedo da grama. O que vocês acharam aí, pessoal? E aí? Já choraram na notícia da morte no velório, agora voltando no enterro, estão querendo entender os motivos da filha. Eu adorei o texto, falava em romances policiais e thrillers, como mostrar sem revelar. Ué, encenando, né? Como em qualquer outro gênero. Não tem a ver com gênero isso, tem a ver com o narrador que você usa. Não pode ser um narrador explicativo, né? O narrador tá ali para encenar o drama dos personagens. Era necessária toda aquela descrição do banheiro? Ah, pois é, nessa parte da descrição do banheiro eu fiquei um pouco incomodada. Eu entendi aqui que a sua ideia era ser mais o narrador ser mais seco, porque ela tá vivendo um momento de dor, né? Um momento em que ela tá dilacerada. Mas eu acho que, por exemplo, eu achei desnecessária aqui a palavra vagina. Acho, eu permaneci descansei o celular na pia, baixei a calça preta, a calcinha, sentei na privada, o mijo desceu longo, nem havia percebido o quanto apertado estava. Passei papel higiênico na vagina, joguei na lixeirinha, levantei, me limpei, levantei, sei lá, sabe? Mas eu concordo que tem tá um pouco passo a passo demais, assim. Não sei o que vocês acharam. Muita gente achou muito detalhe em determinado momento. Exato. Com isso eu concordo, assim, né? Tá muito passo a passo demais aí ela pela casa. Acho que lá vez mais devagar, uma nova mensagem pipocou. Mas é isso, eu acho que tudo isso no momento em que o texto for dilatado, né? Que você foi enchendo, acho que se terminar o capítulo... O que vocês acham da ideia de terminar o capítulo com a revelação, com o leitor entendendo que a filha morreu? O que vocês acham? Quis mostrar todo passo a passo, nu e cru, nessa parte do banheiro. Sim, não, ficou bastante clara a intenção aqui, né? Que a intenção era essa. Mas eu acho que você já mostrou o estado nu e cru da alma dela, sabe? Não gostei tanto. Eu gostei do título do romance. Eu achei um título, assim, que instiga, né? Gostei da quantidade de mensagens, só acho que o deletado cansou um pouco. Talvez possa encurtar um pouco essa parte, né? Deixar menos, né? Tirar umas 2 linhas. Tem 5 linhas, pode deixar 2. Concordo. Acho melhor descobrir no final do capítulo. Eu acho uma boa essa final, deixa mais mistério. Poderia deletar as mensagens ainda... E isso, boa, Giovana, boa ideia. Uma boa ideia, tá aí. Porque aí você junta uma coisa com a outra, né? Ela tá sentada ali e ao mesmo tempo fazendo algo que vai fazer ali movimentar a trama. E aí deixa esse final, esse deletado, pra ela no final, olhando o celular sentada na privada e deletando as mensagens, e aí termina com morte deletado. Eu acho que ia ficar bom assim, Luiz. Depende de quem reclama de texto profundamente detalhado como de um texto profundamente detalhado como críticas. Claro, sim, sem dúvida, depende de como é feito, mas também a gente tem que pensar muito o narrador, a diferença entre um narrador do século XIX e um narrador do século XXI, né? A gente vai falar sobre isso em algum momento. Esse nível de detalhamento que o texto tinha no século XIX tem muito a ver com o fato de que não existia essa cultura audiovisual, né? Você ainda não tinha o cinema, você ainda não tinha televisão. Então, para você compartilhar aquela experiência visual com o leitor, era necessário que o narrador descrevesse. Hoje não, né? Hoje não é necessário tanto. Eu coloquei muitas mensagens para passar a ideia do que ela tá passando. Sim. Eu entendi também, mas eu acho que de repente tirar desses 5 para 3 linhas, eu acho que mantém o mesmo impacto e deixa o texto mais leve, mais fluido. Qualquer história fica boa com esse seu sotaque. Sotaque? É o meu sotaque? Eu tenho sotaque, gente? Pra mim, meu sotaque é neutro.
que vocês acham? Você acha que eu tenho sotaque de carioca? A Andressa que fala que eu tenho sotaque de carioca. Eu falei, pô, pra mim é natural, né? Na enxurrada de mensagens. Por isso que exagerei, era a intenção, mas entendo o cansaço. Luiz, acho que pode ter uma enxurrada de mensagens, mas eu colocaria deletado só no fim, que deletou todas. Ah, boa ideia, Lucas. Pode ser também. Pode ser. Eu gostei bastante do título também. Gostei bastante do título. Quanto realmente pode ser revelado já no primeiro capítulo. Não tem uma regra pra isso, né? Depende. É claro que é o que a gente diz, assim, né? O primeiro ato do livro, né? Se a gente tá falando de um romance, de uma narrativa longa, ele precisa servir para apresentar, né? Aristóteles já falava, o primeiro ato é o ato de apresentação. Gênese, você precisa mostrar ali o que está acontecendo. Então você tem 25% do seu livro para colocar o leitor a par de tudo, para mostrar quem são os seus personagens, para mostrar qual é o conflito dos seus personagens, para mostrar o que está acontecendo, por que está acontecendo. Isso tem que ser feito em 25% do seu livro. Então não precisa tudo estar colocado no primeiro capítulo, né? Você pode, até é bom que esteja um pouco mais dilatado, que a gente vai percebendo aos poucos, apresentando aos poucos, para não ficar muito apressado, a sensação de muita informação logo de cara. Mas é importante que você entenda que esse primeiro ato do livro tem que servir para apresentar. Então, você não pode ter o primeiro, o segundo, 2 capítulos do seu livro sem dizer nada do seu conflito, sem dizer nada do seu protagonista, né? Então, tem que encontrar esse balanço aí. Enxurrada de mensagens eu entendo, Luiz, era para cansar mesmo, assim como a mãe estava cansada. Eu me relacionei. Da enxurrada de mensagens eu gostei, em relação com a ansiedade e pânico do momento. Carioca normal, viu? O Marcos falou, carioca normal. Giovana tem sotaque de carioca. Provavelmente quem é carioca fala chiando normal do carioca, né, Gustavo? Tamo junto. Provavelmente quem é carioca vai achar normal de carioca. Mas quem não é carioca acha que é super carioca. Já me chamaram de Filipa Neta. Super, pô, pelo amor de Deus, normal. Eu gosto da repetição, porque mostra a repetição que ela faz ao deletar várias mensagens seguidamente, não todas de uma vez. Eu acho que 25% pode ser vários capítulos, sim, sem dúvida. Em geral né? Em geral, sei lá, os 5 primeiros capítulos, depende do tamanho dos capítulos de cada um. Mas a grama acho que tem que estar lá. E aí, o que vocês acharam da questão da grama, pessoal? Eu e a Andressa, eu li aqui o texto em voz alta, eu e ela achamos que a imagem da grama deveria vir mais pra frente, assim, né? Quando você já se relacionou com os personagens e aí você entende aquela metáfora, entende aquilo como um reflexo do estado de espírito do personagem, como algo que se relaciona com os personagens. 20, depende, Giovana, depende do tamanho do seu texto. Se o seu texto tiver 100 laudas, 25% seriam 25 páginas. Se o seu texto tiver 200 laudas, seriam mais ou menos 50 laudas, os 25%. Então vai depender do tamanho do teu texto, mas é importante isso, né? Que esse primeiro ato sirva para você fazer toda a apresentação de tudo, para colocar todas as cartas na mesa, né? Porque se você começa a demorar demais, passar desses 25%, aí você já começa a dar uma sensação de cansaço pro teu leitor, o livro começa a ficar com a sensação de que não tá engrenando, onde que ele quer, o leitor começa a ficar se perguntando, onde é que ele quer chegar? Tá, mas onde é que ele quer chegar com isso? Né? Não se apresenta. Então eu deixaria a grama no início, Bevilá que tá falando, abre com um diálogo sugestivo da morte, depois falar da grama logo em seguida. Uma lauda representa uma página de livro? Não, Giovana, mais ou menos 75%, assim, né? Se a gente tem 100 laudas, você divide essas 100 laudas por 0,7. Esse é o cálculo que
que os editores costumam fazer para poder chegar ao número de páginas que o seu livro teria, né? Então quem quiser fazer esse cálculo aí, pode fazer, seu livro tem 200 páginas, divide 200 por 0,7, você vai ver com quantas páginas seu livro ficaria. Sempre me confundo laudas acadêmicas com laudas literárias, mas eu não sei, Marcos, na verdade não tem um para acadêmica, outro para literária. Cada editora tem um padrão, por exemplo, na minha eu uso padrão de 2.000 caracteres com espaçamento. Mas eu já vi padrão de 2.100 caracteres, padrão de 1.500 caracteres, de 1.800 caracteres. Então depende muito de editora para editora. Achei que a grama poderia ser melhor colocada. Eu acho também. Eu acho que é um pouco desperdício colocar aquilo logo de cara, porque a imagem é muito forte, sabe? E você ainda não se relacionou com os personagens para você vir logo aquela imagem. Só o meu causou estranheza o excesso de detalhes no banheiro, achei desnecessário, mas de resto gostei bastante, inclusive do início com a grama. Bom, enfim, Luiz, dividiu opiniões aí a questão da grama. Eu e a Andressa achamos uma coisa, a Andréia concordou com a gente, alguns já discordaram logo de cara, falaram que gostaram da grama no começo, a Roberta, Então, fica aí pra você refletir. É porque eu sou muito chata, assim, com o grama da Discord, exatamente. Eu sou muito chata com qualquer coisa que possa soar, assim, um pouco acima do tom dramático, né? Eu sou muito sensível, assim, a qualquer coisa que possa ficar dramática demais, sem você ter a construção para aquilo, para que aquele drama possa ressoar. Então acho que esse início fica um pouco pesado, a carga, o livro já começa com uma carga, né, dramática muito alta, sem que você ainda tenha se relacionado com as personagens para isso. Quer ver? Então, por exemplo, aqui já começa com haviam acabado de aparar a grama, subiu-me o cheiro verde, azedinho, fui transportada, o odor vivifica a saudade, um efeito que só ouça, Aline corre o tapete. É muita coisa que tá tudo muito embelezado ainda, assim, que você ainda tem adentrado na narrativa, sabe? Então, me incomoda pessoalmente, pro meu gosto, pra minha sensibilidade. Dor é a resposta, a dor sempre foi e sempre será a maior artista da natureza. E o dor foi o motor da evolução, sabe? Tá muito poético para um começo em que a gente ainda não tem informação nenhuma. Quando a gente já tem, aí isso vem e faz todo sentido, né? Serve para você emoldurar o estado de espírito das personagens. Mas vindo assim, sabe? De cara logo, eu acho que fica um pouco acima do tom, sabe? Já vai dando um tom assim um pouco melodramático. Quando é o contrário do que você quer, não é chegar no melodrama, você quer a secura, passar o horror daquele momento, o trauma daquele momento, a negação, sabe? Então eu acho que a linguagem aqui tá muito poética demais pra você começar o texto logo assim. A despedir disso, o título, já entregando a metáfora da grama, é um bom argumento também, João. É um bom argumento também. Uma lauda pra mim são 1.500 caracteres com espaço. Tá vendo como varia? Então é isso, Luiz. Ficam as sugestões aí de dilatar um pouco isso. Com relação à grama, isso aí dividiu opiniões. Pensei isso também, de esvaziar o título. Então, fica essa reflexão de repente, como você pode colocar isso, de repente, mais pra frente. Ou, enfim, não sei como você vai resolver. Mas você já tem tudo, né? Você já tem toda a questão, né? Olha como que é importante a gente pensar no nosso texto antes de começar a escrever. Esse texto do Luiz, ele mostra, né? É o contrário do que acho que... Não sei qual texto agora, não me lembro aqui, mas no Cara Tapa... Que o texto mostrava que o escritor ainda não sabia muito para onde ele queria ir, né? As informações estavam dispersas. Aqui é o contrário. Esse tipo de texto é o tipo de texto que mostra
que o leitor, que o autor sabe exatamente os passos que ele quer percorrer. A gente já sabe a mãe, já conhece essa mãe, já conhece esse pai, já conhece a situação, que é o drama da filha, que eles estão em torno disso nesse momento. Então é um texto que mostra que o autor já sabe onde quer chegar. Ele só está um pouco ansioso aqui para colocar tudo isso, colocar todos esses elementos na mesa, né? As poéticas e super descritivas são um erro em nossa época? Não, Tabata, de forma nenhuma. Tá? As poéticas e as super descritivas, sim. O excesso de descrição ele de fato ele tá um pouco na contramão da linguagem da literatura contemporânea. Mas a coisa poética, não. Tem muito autor aí que é poético e que escolhe ter uma linguagem mais poética. Aí eu já tô expondo a minha preferência como leitora, né? Eu sou muito sensível, assim, pra mim o poético ele tem que vir de uma forma muito controlada no texto, pra você não soar desnecessário, sabe? Querendo, sabe, eu tenho muita sensibilidade com aquele narrador que tenta apelar pra emoção, sabe? Apelar pra emoção logo de cara. Eu acho que tem que se fazer isso com cuidado. Já terminei outros 2 anteriores, só escrevi essas 4. Ah, legal, Luiz, ótimo. Então tá no começo aí, vai em frente, que tá maravilhoso. Muito, muito, muito boa a tua premissa. E queria ver um texto meu que estivesse no nível mais TAP, menos queria ver um texto que estivesse no nível igual ao meu, mais TAP, menos afago. Bom, pessoal, Bom, com relação a amanhã especificamente eu acho que eu não vou conseguir fazer o cara tapa. É o dia que eu dou aula no SEC também, e eu tenho vários compromissos, reuniões aí durante a tarde, então acho que vai ficar puxado pra mim. Mas quarta-feira a gente volta. Poético não é bipolar para emoção, mas para a opacidade da linguagem. Opacidade, como assim a opacidade da linguagem? Não sei o que você quer dizer com isso. Mas, claro que não é qualquer linguagem poética, né, que vai causar esse efeito, mas eu me identifico muito com aquela escola do Chekhov, né, que ele dizia que se você quer tratar de assuntos dramáticos, você precisa ser mais seco e mais distante para que você consiga passar aquilo com mais impacto, né? Então, justamente quando você está falando de coisas, de cenas, de situações com uma carga muito dramática, o conselho que ele te dá é justamente narrar aquilo de forma mais seca para que o impacto se dê de forma mais efetiva, né? Ele diz que não convém você açucarar algo que já tem uma carga dramática muito forte, né? Então você vai ter uma escola aí disso. Graciliano Ramos, por exemplo, é um autor brasileiro que faz isso muito bem. Ele está narrando ali situações extremamente dramáticas, mas ele consegue fazer aquilo com uma linguagem mais contida. E em vários momentos o Luiz aqui é contido também, né? Ele não tá mostrando esses pais aí chorando e criando toda uma situação melodramática. Ele mostra aquele momento cru, né? Nu e cru dos dois ali não se entendendo, e a troca de diálogos entre os dois é seca. Então eu acho que ele faz isso muito bem também. É isso, pessoal. Então depois a gente pode analisar alguns textos. A gente vai fazer isso na nossa aula sobre figuras de linguagem. Aí eu vou mostrar um pouco isso, né? Como que que figuras de linguagem a gente usa para alcançar tal e qual efeito, e vou mostrar isso em textos literários. Às vezes a gente não percebe até que outros apontam. Exatamente. Perfeito. É isso, pessoal. Então a gente se vê na quarta-feira, tá bom? Amanhã eu não vou conseguir fazer, mas quarta-feira a gente retoma, faz aí até o final da semana, e aí depois provavelmente o Cara Tapa vai virar um quadro assim semanal, né, que eu vou fazer uma vez por semana, tá? Então é isso. Mas a princípio continuamos aí e nos vemos na quarta-feira. Espero vocês. Beijo grande, pessoal. Um bom dia.
Podem sim, pode sim, Cris. Pode enviar. Enquanto estiver durando aí o desafio, vocês podem enviar. Beijo grande, boa semana pra todos nós, hein?